E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Tem alguma forma da gente descobrir qual que é o nosso natural? Assim, então, por exemplo, eu chuto que é esse das 7 da manhã porque tá funcionando para mim há muito tempo já. Sim. E sem despertador e tal. De um modo geral... Mas eu gostaria de acordar às 6 pra ter 1 hora a mais na manhã por causa do horário que eu treino. Então, eu gostaria de ser diferente, mas eu respeitaria se eu descobrisse qual que é meu natural. Então, tem alguma forma de descobrir isso? Cara, não tem um jeito simples de descobrir, porque o nosso padrão de sono, ele é afetado por vários estímulos, ambientais inclusive. Dependendo do horário que você se expõe à luz, você vai arrastar seu horário de sono para mais cedo ou para mais tarde, né? Então tem vários estímulos: o horário que você se expõe à luz, o horário que você interage socialmente, o horário que você faz atividade física, o horário que você... Vários estímulos ambientais que afetam o seu padrão. A exposição à luz é o principal deles. Mas, além disso, como eu comentei, tem um componente genético que tá te fazendo tender a ser mais matutino, mais vespertino ou ficar ali no meio termo, né? Pelo que você falou, me parece que você provavelmente está ali a maioria das pessoas é intermediária. Né? Nem de acordar muito cedo, dormir cedo, nem de muito cedo. A maioria das pessoas, estatisticamente falando. E uma forma de você descobrir é justamente, né, para a pessoa aí, assim, né, que quer ter uma ideia, é justamente o que você fez. Você avalia, bom, eu estou dormindo sempre no mesmo horário, naturalmente, acordando naturalmente, sem despertador no mesmo horário, estou acordando bem. Provavelmente você está ali, esse aí é o seu horário ideal. E aí você fala assim, tá, qual que eu sou? Depende o horário que você está acordando em relação ao horário que o sol nasceu. Se você está acordando junto com o nascer do sol, você provavelmente é matutino, um pouquinho antes ou junto. É mais matutino. Se você acorda 1 hora depois do nascer do sol, tipo, o sol nasce 6, você acorda umas 7. 1 hora, 1 hora e pouca, 1 hora, 2 horas. Você provavelmente é intermediário. Né? Então o sol nasceu, passou 1 hora e tanto, você acordou, beleza, estou bem, você deve ser um intermediário. Se você está acordando entre 2 a 3 horas depois do sol nascer, então o sol nasceu 6, 7, 8, aí você acordou entre 8 e 9. Você provavelmente é lá nos matutinos, os vespertinos. Né? Supondo que você está acordando bem. É um horário que você está acordando, sentindo bem, fica bem ao longo do dia, não está sentindo sono. Existem testes que você pode fazer para avaliar isso. O mais famoso deles é um chamado teste de matutinidade e vespertinidade. Na verdade, é questionário de matutinidade e vespertinidade, o MEC. Vocês acham no Google. E é um teste com 19 perguntas. Tem uma versão que tem só 5, que pergunta suas preferências. Ô Lutz, se amanhã você não tivesse nada para fazer... não tivesse nenhum compromisso, que hora você ia querer acordar? Beleza, dá pra você ter uma ideia fazendo esse teste, mas o problema desse teste, que é o mais utilizado, é que ele avalia a preferência da pessoa. Ela poderia, por exemplo, eu prefiro ficar acordada até mais tarde, porque minha namorada também acorda. Exato, então aí a pessoa às vezes pode meio que se enganar. Às vezes a pessoa tá tendo um padrão de sono que não é o adequado para ela acha que é, mas não é. A pessoa às vezes tá tendo um ritmo de vida que não é o ideal para ela, tá desrespeitando o ritmo natural dela, só que ela não sabe. Ela fala, eu prefiro acordar meio-dia. Cara, isso tá errado, assim, não era para ninguém estar acordando meio-dia. Então, se tem alguém acordando meio-dia, eu já sei que o ritmo dela tá desregulado, né? Então, o ruim desse teste é isso, porque ele não avalia o sono mesmo. Ele avalia a preferência da pessoa. Tem um outro teste chamado MCTQ, Munich Chronotype Questionnaire, se eu não me engano, MCTQ. E ele é mais interessante porque ele avalia o horário do sono mesmo. Ele avalia os horários do sono durante a semana, de segunda a sexta. Avalia os horários do sono durante o final de semana, que costumam mudar. E avaliando se está igual ou está diferente, ele fala, se deve ser matutino ou vespertino. Mas assim, né, para não complicar a vida das pessoas, pensa assim, Lutz. Você tem acordado de 7 horas, mais ou menos. Um ponto sem despertador. Legal. Final de semana o horário muda? Não. Então, provavelmente, você está no horário que é mais adequado para você. E você provavelmente, supondo que o sol nasce às 6 da manhã, você deve ser intermediário, como a maioria das pessoas. Tá? Hoje, por exemplo, aconteceu um fato interessante, que eu dei aquela leve acordada, devia ser mais ou menos umas 7, mas intuitivamente eu senti que eu
precisava dormir mais. Porque ontem eu fui dormir um pouco mais tarde. Sim. Então, eu sei lá, só dormi mais e eu acordei bem. Dá pra ter um feeling também de, por exemplo, às vezes, e dormir só e acordar só quando estiver bem? Sim, com certeza. A duração do sono, ela varia, Lutz. A gente vê aí o número cabalístico, né? 7 horas de sono. Os estudos mostram que os adultos e idosos precisam de 7 horas de sono. Mas não quer dizer que tem que ser 7 horas certinho todo dia. Alguns dias vai dormir um pouco mais, uns dias um pouquinho menos. É uma média, no longo prazo. Né? Alguns dias você vai precisar mais de sono. A gente estava falando isso mais cedo, né? Você faz um treino intenso de 3 horas. Se você tem um esforço físico e ou mental muito intenso naquele dia, é de se esperar que você vai precisar dormir mais na noite seguinte. Um esforço físico muito intenso, sei lá, você participou de um campeonato, ficou o dia inteiro lutando, cara, provavelmente na próxima noite de sono o seu corpo vai precisar de mais sono, naturalmente. Você dorme no mesmo horário e vai acordar um pouco mais tarde. Ou se não, mais provável, você vai dormir um pouco mais cedo, vai sentir sono mais cedo e vai acordar um pouquinho mais tarde. Né? Você aumenta dos dois lados, né? O que seria um esforço mental muito intenso? Você viajou para um outro país que fala outra língua e você não sabe onde você está, sabe? Quem viajou, faz uma viagem, sabe? É um estresse, né? É um desgaste mental enorme. Você pegar um ônibus ou perder tudo deu errado. Você tá cansado mentalmente, você aprendeu muita coisa nova, você teve um esforço mental muito grande. É de esperar que você precise de mais sono. Seu cérebro vai precisar passar mais por certas fases do sono para conseguir restaurar o que foi desgastado, para conseguir consolidar informações novas que você adquiriu naquele dia, que foram muitas. Então você vai para um país novo, que é outra língua, outra cultura. O seu cérebro vai ter que aprender muita coisa nova. Imagina, você mudou para Alemanha, você fala só um pouquinho de alemão. Cara, seu cérebro vai sofrer, bicho. Que bom, mas ele vai aprender. Você vai ficar estressado, o que estão falando, não sei o que lá, onde que é a minha casa. Você vai ter que aprender novas regras sociais. Porque na Alemanha você não pode falar qualquer coisa, não sei o que, você não pode falar isso. Então você vai ter necessidade de aprender muita coisa nova. É de se esperar que nesse período de adaptação, você vai sentir mais sono. Provavelmente você vai sentir mais sono durante esse período de que tem uma carga de aprendizado muito grande. Por quê? O seu corpo vai pedir mais sono, porque o sono é importante para consolidar esse aprendizado novo. Tanto para restaurar tudo que você desgastou ao longo do dia, o desgaste, né, de lidar ali com a galera, um desgaste mental, emocional, físico, mas também para o ponto de vista de aprendizado. A carga de aprendizado é muito grande, é de se esperar que o sono haja uma necessidade maior de dormir. Então existem vários fatores, né, vários acontecimentos na nossa vida que podem mudar a nossa necessidade de sono. Né? Aquelas 7 horas é no longo prazo, né? Ao longo dos anos, meses, anos, né? E é fundamental, cara, assim, é a forma que o seu cérebro tem, faz parte da forma como o seu cérebro tem de lidar com o que está acontecendo. Você está num país novo, você está num campeonato, ou se você passou por uma experiência muito pesada, negativa ou positiva. Coisas que são estressantes para o cérebro, né? Coisas boas e ruins, tá, Lutz? Sim. Não só estressantes, porque a gente fala estressante, a pessoa pensa, você ir morar num país novo vai ser estressante, mas pode ser uma coisa maravilhosa, você curtir, fazer um monte de amigo, né? Yeah.